Eis que suscitarei da tua própria casa o mal sobre ti, e tomarei tuas mulheres perante os teus olhos e a darei a teu próximo, a qual se deitará com tuas mulheres perante o sol, perante este sol. Não tá citando nada de estupro, né, cara? Oi? Leia você agora. Olha só. Você fala o próximo. Não, leia. Aqui tá grifado? Leia pra você ver. Foi o que você disse, né? Assim diz o Senhor, eis que suscitarei da tua própria casa o mal sobre ti, e tomarei tuas mulheres perante os teus olhos, e as darei a teu próximo. Isso. O qual se deitará com tuas mulheres perante este sol. Pilastra da Verdade. Verdades do dia a dia, com Antony Galvão. Olá, meus nobres. Espero que todos estejam bem. Antony Galvão chegando com mais um vídeo para o canal. Domingo, né? Bom dia para você que começou cedo. Bom dia para todos aqueles que começam cedo, assistindo, ouvindo, observando os vídeos do Antony Galvão do canal Pilastra da Verdade. Só tenho a agradecer a todos vocês. Aqueles que estão comigo também lá pelo WhatsApp. Um abraço caloroso do Antony Galvão. E o vídeo de hoje tem um toque especial. Porque eu vou falar uma coisa tão impressionante aqui, que só não abre a mente quem não quer. Vocês observam que eu já estou de blusa, Suíça baiana, Vitória da Conquista, já começou aquele friozinho de inverno, tá? E aí não tem como não usar capote, blusa, né? A gente chama aqui na Bahia de capote, tá? Casaco ali em São Paulo, né? Porque quando começa esse friozinho aí, estratégico aqui, aí agora vai até agosto, e agosto é o pior mês de frio. Tomara que mude um pouco, mas não é fácil aqui não. Por isso que traz o nome de Suíça Baiana, que é a terceira maior cidade da Bahia. Vitória da Conquista. Quem não conhece Vitória da Conquista, é bom conhecer, porque é uma cidade muito linda, maravilhosa. Uma cidade muito legal. Enfim. Eu vou falar hoje sobre um momento que aconteceu no podcast Cauê Santos e Jason Ferrer. Jason Ferrer, nesta viagem que ele fez para São Paulo, Jason Ferrer do canal Além da Fé, que é meu amigo particular também, ele participou de 2 podcasts e participou de uma entrevista no canal do Daniel Gontijo. E um desses podcasts que o Jason Ferrer participou foi o podcast do Cauê Santos, tá? E no podcast do Cauê Santos, ele falou muitas coisas duras para quem é religioso, para quem não aceita, para quem acha que segue ou serve ou acredita em uma coisa que é real. Duras palavras o Jason falou ali. Uma amarga verdade. Que são poucos para absorver isso. Mas teve um momento no podcast do Cauê Santos que o Jason Ferrer parece que deu um nó. Ele conseguiu dar um nó. Forma figurada, metáfora, na mente do rapaz. Que não é ainda ateu. O Cauê Santos. Que foi muito educado com o Jason Ferrer. Mas teve um momento que parece que ele não queria aceitar o que está escrito no Conto do Vigário. No Conto do Vigário. Porque tem coisas pesadas escritas aqui. E só quem não vê é o crente fanático. É o alienado mesmo, ele não consegue ver. Mesmo ele lendo
ele vai ter que manipular porque ele aprendeu assim. O crente lê a Bíblia, este livro aqui, a mesma coisa de uma pessoa que fosse fã do miserável, do Hitler, né? Que nunca era para ter existido, aquele infeliz que destruiu a vida com muita humilhação e dor de quase 6 milhões de judeus, infelizmente. Mas digamos que tenha alguém que seja fã daquele psicopata, daquele infeliz, e pegue um livro do Hitler e vendo uma frase muito cruel e achar que aquilo ali é coisa normal, natural. É mais ou menos assim. Aí o Jason Ferrer, do canal Além da Fé, ele leu o seguinte texto que fala sobre Davi, as mulheres de Davi e Deus, o Deus da Bíblia. Davi tivera várias mulheres, não tanto quanto seu filho Salomão, mas tivera segundo a mitologia. Não quer dizer que existiu, não. É segundo a mitologia. Preste bem atenção. A mitologia miserável, desgraçada, tem um texto que fala aqui. Eu vou falar um pouquinho do texto e depois vocês vão ver o Jason Ferrer mostrando o texto e explicando. E o Cauê Santo parece que ele não quer aceitar o que está escrito. Ele acha que não é aquilo, que é algo muito mais leve. E depois ele acaba absorvendo, entendendo que está escrito e é daquele jeito. Quando o Deus de Davi, ele disse que tomaria as mulheres de Davi. Olha que coisa, presta atenção. E daria ao próximo de Davi, ou os homens daquela região, daquele local, na presença de Davi. E os homens iriam abusar ou violentar na presença de Davi e de todas as pessoas de Israel que estavam ali presentes, diante de todos à luz do sol, em pleno dia de sol. E todos iam ver, contemplar as mulheres sendo violentadas, tá? De uma forma coletiva por homens na presença de Davi, que era esposo dessas mulheres. Porque naquele tempo tinha esse negócio que o homem podia casar com várias mulheres, segundo a história. Quando o Jason Ferrer leu o texto, vocês vão ver. E aí eu dou continuidade. Pronto, estamos aqui na página, bem no local do podcast, onde o Jason Ferrer dá um nó na mente do Cauê. Observe, só para vocês terem uma noção. Vejam, vamos ver aqui o versículo 11 e o Vai versículo passando 12. o mousezinho, por favor, João. Deixando azul, tá ligado? Versículo 11 e 12. Vamos lá, porque eu sou um pouquinho ruim de memória, cara, mas vamos ler aqui, né? Assim diz o Senhor, com S maiúsculo: eis que suscitarei da tua própria casa mal sobre ti, e tomarei tuas mulheres perante os teus olhos e a darei a teu próximo, a qual se deitará com tuas mulheres perante o sol, perante este sol. Não tá citando nada de estupro, né, cara? Oi? Leia você agora. Olha só. Você fala o próximo. Não, leia. Aqui tá grifado? Leia pra você ver. Foi o que você disse, né? Assim diz o Senhor: eis que suscitarei da tua própria casa o mal sobre ti, e tomarei tuas mulheres perante os teus olhos, e as darei a teu próximo. Isso. O qual se deitará com tuas mulheres perante este sol. Sim. E o versículo 12 diz: mas cadê o estupro aí? No caso, não tá dizendo que a mulher não quer, né? Essa relação. Tomarei as tuas mulheres. De você.
Observe uma coisa, eu vou dar uma pausa aqui para falar. Observe uma coisa aí. O Jason Ferreira está mostrando, né, nesse texto, fica em 2 Samuel 12:11. O Jason Ferreira está lendo o versículo de número 11. 1 Samuel 12:11. E isso era o quê? É como se fosse uma cobrança de Deus pelo pecado que Davi tinha cometido diante deste Deus, que é tudo uma mitologia. Mas isso aqui é muito forte contra as mulheres que não tinham nada a ver se de fato isso aconteceu. Então, olha só, o Cauê não está aceitando. Eu vou pegar as tuas mulheres, vou expor ela diante desse sol, para que o teu próximo possa se utilizar delas. Porque tu fizeste em oculto, mas eu farei este negócio perante todo Israel, na frente de todo mundo. E perante o sol, em pleno meio-dia. Perante todo Israel, mulheres se deitando com os homens, porque Deus vai tomar essas mulheres dele. O que é que você entende disso aí? Se deitará, né? Não tá dizendo, de fato, cometer um... O que é se deitar? O Cauê, na verdade, ele está sem querer aceitar, porque nenhum crente, nenhuma pessoa que tem crença em Deus e acredita na Bíblia, independente da vertente, consegue absorver isso aqui, cara. Porque vai querer manipular porque tá na Bíblia. Se fosse em qualquer outro livro, com certeza o Cauê, ele ia rejeitar de primeira. Né? O Jason Ferreira era até para ter feito uma brincadeira aí, ter levado este versículo e falado que seria do livro de um psicopata ou de um terrorista, né? Mas não, ele já mostrou a Bíblia, é por isso que o Cauê não quer absorver isso aí. Ele acabou absorvendo, mas não foi fácil. Mas isso aqui é muito forte, cara. Olha o que está escrito, ó. Assim diz o Senhor, que é Deus, né? O Deus da Bíblia. Eis que suscitarei da tua própria casa, ou seja, tirarei da tua própria casa o mal sobre ti, ou seja, arrancarei da tua própria casa o mal sobre ti. E tomarei tuas mulheres, que mulher não tinha nada a ver, cara. As mulheres não tinham nada a ver. Tuas mulheres perante os teus olhos. Ou seja, ele tiraria as mulheres diante da visão de Davi, ali, e as darei ao teu próximo. Ou seja, todo aquele, o teu próximo, todo aquele que está diante de ti, que eram muitas pessoas, o qual se deitará com tuas mulheres perante este sol. Esta palavra se deitará na Bíblia sempre significou ter relação sexual com mulher ou com homem. Homem se deitava com mulher, era relação sexual. Mulher se deitava com homem, relação sexual. Como no caso aqui, não é as mulheres que estão aceitando esse próximo aqui do versículo, então as mulheres seriam violadas, violentadas, mesmo sem querer, diante de Davi e daquelas pessoas, em plena luz do dia. É o que está escrito. É o que está escrito, gente. Mas o rapaz aqui, ele não quer absorver porque é Bíblia. Brasileiro, é difícil absorver isso aqui quando é crente. Agora eu pergunto, isto é livro de criança? Isto é livro de cidadãos de bem? Vamos continuar aqui. E antes eu vou ler outro texto pior ainda aqui, viu? Tá. Tem uma relação sexual. Tem uma relação sexual. Com o consentimento delas? Não tá citando, né? Tá. E tomarei tuas mulheres. Sim, mas tomarei de você suas mulheres. Exatamente. Eu vou pegar as suas mulheres e vou levar para serem usadas pelos outros homens. Pelos Então, teus mas próximos. não tá citando a emoção delas em relação a isso. Não, porque Deus vai tomar essas mulheres. Porque se você for ler o texto acima, você vai perceber que Deus passou essas mulheres de Saul para Davi. Saul foi o primeiro rei de Israel. E Saul tinha muitas mulheres. E ele passou todas essas mulheres para Davi. E falou que ia pegar essas mulheres de novo e ia expor diante de todo Israel, onde os homens iriam se deitar com elas. Se deitar é transar com elas.
Mesmo que não parece pra mim, né? Que sou um leigo, assim, um estupro, mas é bizarro da mesma forma. Tudo olha bem. só, Mas eu digo, é uma coisa absurda. É uma coisa absurda. É uma coisa absurda o ser humano não querer aceitar o que está escrito, cara. Não tem nem contexto para isso. Isso é um livro chamado Bíblia. Cara, isso faz nojo uma coisa dessa, cara. Só de lembrar que eu passei 25 anos dentro de igreja, ouvindo pregações e pregações, e também fazendo pregações quando pastor. E eu não lia essas coisas com raciocínio, cara. Que tristeza, que vergonha. Que vergonha, que tristeza. Que a religião é capaz de fazer na mente humana. E tem mais. E tem mais. Tem mais. Não é só este texto que fala de violência contra mulheres, não. Ainda na história de Davi tem uma história bizarra também. O filho de Davi, Absalão. Sabe o que foi que o filho de Davi, Absalão, fez? Quando ele se rebelou contra o pai para tomar o reino do pai, teve isso também. Tudo isso por conta até daquele pecado de Davi lá atrás. Tudo por permissão de Deus para isso. Tem um texto que fala que Absalão, ele sozinho, mas que o cara era macho, mas um macho muito doido. Só que o que ele fez foi um crime, cara, um crime. Ele violentou todas as mulheres do pai de Davi. Ele pegou as mulheres de Davi e violentou dentro de uma tenda aberta, com a cobertura, aos olhos das pessoas. Ele despiu as mulheres. Está na Bíblia isso. Eu vou mostrar para vocês aqui. Ele despiu as mulheres. A mulher na Bíblia não tinha valor nenhum, cara. Eu não entendo como é que mulher está dentro de igreja. Ele despiu as mulheres. E ele violentou as mulheres. Do próprio pai dele. Do próprio pai dele. Por ódio que ele estava do pai dele. Vamos conhecer este texto? Olha só. Olha o que está escrito. Aitofel respondeu: aconselho que tenhas relações com as concubinas do teu pai. Aitofel era um soldado, um guarda que era de Davi, passou a ser agora de Absalão, que tinha se revoltado contra o reino do pai. Qual o conselho de Aitofel? Aconselho que tenhas relações com as concubinas do teu pai, que ele deixou para tomar conta do palácio. Então, todo Israel ficará sabendo que te tornaste repugnante para o teu pai, e todos que estão contigo se encherão de coragem. Olha o que está escrito aqui, cara, que coisa pesada. Assim, armaram uma tenda no terraço do palácio para Absalão, e ele teve relações sexuais com as concubinas do seu pai, à vista de todo o Israel. Tá claro que eu li para vocês aqui? É Bíblia. Isso é Bíblia, tá? É Bíblia, tá? É 2 Samuel 16. Você vai encontrar essa história ali do 21 ao 22, tá? Olha o que está escrito aqui. Assim, na parte B aqui. Assim armaram uma tenda no terraço do palácio para Absalão, e ele teve relações sexuais com as concubinas do seu pai, à vista de todo Israel. E aí? Vocês viram o que é Bíblia? Imagina uma situação dessa? Quando diz que ele teve relação sexual com as concubinas, não era coisa que era permitido por elas, não. Elas eram como mercadorias, eram como coisas, objetos. Elas não tinham que dizer não. Eles faziam das mulheres o que queriam com elas. Tá? É tanto que o Jesus Ferreira até falou aí,
quando ele fala para o Cauê do texto lá, ele falou uma coisa muito interessante que você precisa entender. As mulheres que eram de Saul, do primeiro rei de Israel, foram dadas para Davi depois da morte de Saul. Não era uma coisa que as mulheres elas queriam ser concubinas, mulheres de Davi. Não. Tinham que ser. Era como se fosse propriedade. Vocês estão entendendo o que é a Bíblia? Vocês estão entendendo o que é isso? E tem outros textos. Tem vários textos absurdos. No livro do profeta Isaías mesmo tem uma profecia que é uma coisa de louco, cara. Falando sobre mulher violentada. Uma profecia de uma invasão à Babilônia, que crianças seriam despedaçadas e mulheres seriam violentadas. Cara, que livro é esse, moço? Isso aqui não é um livro que seria para estar na nossa sociedade. Este livro aqui é aceito aqui no Brasil, desde o descobrimento do Brasil, como regra de fé, como regra de coisa boa. E ele não tem coisa boa. Este livro aqui tem textos que você nem imagina. Violências contra animais, sacrifícios de animais, violências contra mulheres, violências contra crianças, cara. Contra inocentes. Cara, é uma coisa absurda. O que está escrito em 1 Samuel 15:3 é um absurdo dos piores. Que é a ordem de um Deus para invadir um território e matar até camelo, até jumento, matar animais por vingança. E como se não bastasse, matar também meninos e crianças de peito, mulheres, senhores e senhoras, por conta de uma vingança cega, de uma dívida paga. Uma dívida paga. Na chamada terra de Amaleque, terra dos Amalequitas. Somente porque um dia antes de ter esta ordem desgraçada, um dia Israel saindo do Egito para Canaã, invadiram um território lá e fizeram guerra contra Amaleque. Os Amalequitas fizeram guerra contra Israel. Só que eles perderam a guerra. Mas o ódio do Deus de Israel continuou até o primeiro rei de Israel para matar, para destruir todos aqueles seres humanos que faziam parte daquela geração. Isso aqui não é um livro para criança, deixando claro. Essas crianças que estão aí pregando em cima de tribuna, essas crianças estão sendo, na verdade, exploradas. Estão sendo exploradas. Estão roubando a infância dessas crianças. Tá? Eu não estou nem falando aqui do adolescentezinho mentiroso Miguel, não, né? Que já não está pregando por enquanto, por conta da ordem do Conselho Tutelar. Estou falando de outras crianças que tem por aí, crianças bem menores. Você abre o Facebook, você encontra várias crianças com Bíblia na mão, falando besteira, falando bosta. Eu tenho pena dessas crianças. E elas não são erradas, não. Eu não tenho que acusar essas crianças, que elas não sabem o que estão fazendo. Mas são aqueles que estão por trás, que deveriam estar todos presos. Todos presos. De dar um livro desse para a criança ler e aplicar na sociedade. Criança, cara. Criança. Tem um menininho aí, ele fala pelo nariz. Ele fala assim, pelo nariz. Parece que ele fala pelo nariz. Acho que ele tem uma dificuldadezinha. Eu não tenho nada contra isso aí. Não é questão da minha crítica. Mas a criança, ela é inteligente. Porque muito mais novo do que o Miguel. Eu já mostrei aí. Eles colocam um paletózinho na gravata da criança.
E a criança tá pregando em cima de tribuna. Pregando em cima de tribuna. Besteira, 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 besteira. Isso aqui. Agora imagina uma criança pregando um texto desse. Aqui que as mulheres de Davi seriam tomadas pelo Deus de Davi e entregues ao próximo de Davi, ou homens que estavam perto ali, para serem violentadas, abusadas, na presença de muita gente, à luz do sol. Cara, imagina uma criança lendo um texto desse, pregando na igreja. Ou tem texto que criança não pode pregar. Por que não? Não é Bíblia? Então, quando um infeliz desse, um picareta desse, um vigarista desse, coloca uma responsabilidade dessa numa criança, para pregar em cima de tribuna, em cima de palco religioso. Cara, é difícil a gente até julgar isso aí. Mas um adulto que tem um filho que faz isso merecia se responsabilizar diante da justiça. Agora, vai ver o que é que as pessoas aceitam como coisa boa. Gente, isso aí é uma coisa absurda. Nada contra ninguém, a fé de ninguém. Eu estou fazendo o meu trabalho para fazer o povo pensar. Qualquer pessoa, de qualquer qualificação acadêmica, de qualquer área do Brasil, pense, quando colocar a cabeça no travesseiro, pense sobre essa questão desta religiosidade cristã no Brasil. Se isso é fértil, se isso é para o benefício do Brasil ou para a destruição do Brasil há mais de 500 anos. Eu fico por aqui, mas eu volto. Novos argumentos e novas indagações. Até o próximo vídeo aqui na Suíça Baiana. Tchau, tchau. Pilastra da Verdade. Verdades do dia a dia, com Antony Galvão.